Boa tarde a todos. Gostaria de dar 2 avisos, por favor. O primeiro aviso é que vocês possam guardar os crachás que vocês estão usando para o evento de amanhã também, que nós vamos precisar deles, tá bem? O segundo aviso é que amanhã, durante a sessão de minha palestra em 5 minutos, nós sortearemos 5 convidados que participarão de uma visita no RIAC amanhã após este evento. Tá? Então, para que vocês possam participar, vocês precisam estar na palestra, na sessão de minha palestra em 5 minutos, que acontecerá amanhã à tarde. Tá bem? Dando continuidade às nossas atividades, teremos agora uma mesa redonda. A IA no mercado, formação e aplicação. Teremos como moderador o professor Edson Borim e contaremos com a participação dos seguintes convidados. José Soares, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Motorola. Gabriel Leal, CEO da SAIC Aerospace. Carlos Toledo, Services and Solutions General Manager da Lenovo. Guilherme Panes, Head de Agricultura Digital da Jacto. Gabriel Marostegan, Head de Dados IA na CIT. E Silvana Mali Kumoura, coordenadora do Hub de IA do Senai de Paraná. Professor Edson. Boa tarde, pessoal. Para aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos, né? Para quem está aí desde manhã, né? Espero que vocês aproveitem também esse momento agora à tarde. Gostaria, de antes de mais nada, agradecer, né, os nossos convidados por estarem aqui hoje e participarem dessa mesa redonda, que não é tão redonda assim, né? Vocês devem ter percebido uma pequena mudança aí no programa, né? A professora Esther faria a mediação dessa mesa, mas em respeito à voz dela, né, que já foi bem usada hoje de manhã, a gente optou por mudar um pouquinho, então eu vou fazer a apresentação dessa sessão. O tema, né, para essa mesa redonda deixa eu lembrar, IA no mercado, formação e aplicação, né? Então, é um tema assim, muito pertinente para esse workshop, porque a gente está falando aqui sobre o RIAC, né, sobre as coisas que a gente tem feito aqui, e o RIAC, obviamente, ele tem um componente muito forte de formação de recursos humanos, né? E essa ligação que a gente tem, né, com o MCTI e também, né, com o Eldorado, né, que viabiliza essa transferência de tecnologia, ela facilita a aplicação dessas tecnologias, né, no mercado, né? Então, esse é o tema, né? E para a gente discutir sobre esse tema, né, nós temos aqui 6 convidados, né? Então, eu ia apresentá-los, mas a Cris já fez a gentileza de apresentá-los. Para essa primeira parte, né, então, a dinâmica vai ser o seguinte: cada panelista vai ter 5 minutos, né, para falar o que pensa, o que acha de interessante, né, sobre esse assunto, tá? Depois, num segundo momento, a gente vai ter uma roda, né, onde eu vou fazer perguntas para os participantes e eles também vão discorrer sobre esse assunto. E, num terceiro momento, a gente vai abrir para perguntas, né, da plateia, tá? Então, sem mais delongas, né, para a gente dar início aqui, eu gostaria de convidar o José Soares, né, o diretor de R&D da Motorola, para discorrer aí sobre o assunto. Tem um microfone? Acho que vocês podem ficar sentados mesmo, né, não precisa se levantar, não, vai ficar mais confortável para vocês, né? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né, aqui no Instituto da Unicamp. Para quem participou de manhã, se recorda que eu comentei que é uma parceria de longa data da Motorola, a empresa que eu represento aqui hoje, e Motorola Mobility e a Unicamp, em especial o Instituto de Computação da Unicamp. Por que essa parceria de longa data é importante? Porque o assunto
que foi colocada é exatamente formação. Nós estamos falando de formação de gente, formação de talentos. E a gente acredita que a formação é algo fundamental, formação em áreas básicas, formação e capacitação de gente, que é algo que a gente precisa, e ainda não tomou conta do mundo, né? Nós ainda precisamos das pessoas. Então, a necessidade da formação é fundamental. E, em especial, na área onde nós atuamos. No caso, a Motorola Mobility é uma empresa de tecnologia de equipamentos pessoais e que essa tecnologia passou por uma revolução muito grande nos últimos tempos. Eu acho que todo mundo aqui tem um dispositivo celular ou na bolsa ou na mão agora, que está digitando alguma coisa, está tomando nota, está se comunicando. Então, o que veio junto com a revolução da internet e com a personalização desses dispositivos, agora está na IA. Então, a IA a gente enxerga como algo, o próximo passo. O que está acontecendo agora? Uma personalização muito grande, a ubiquidade, né, que a gente chama, ela está presente em absolutamente tudo, ela é absolutamente pessoal, ela está navegando entre diversos dispositivos, né? Nós estamos com um dispositivo pessoal, por que não ela tem essas informações, ela tem os seus dados nesse computador também, porque ou está na nuvem, você pode ter modelos locais, modelos na nuvem, modelos locais tanto no celular quanto em computadores. E IA para nós é algo que começou há muito tempo. Nós estamos falando que o RIAC, nós estamos no terceiro workshop, no 4º ano. O IA talvez tenha ficado sexy desde 2022, né, depois do aparecimento do ChatGPT, mas nossa parceria com a formação de talentos aqui na Unicamp em IA tem 10 anos. Começou em 95, muito antes de IA ser a coqueluche do momento. De tão relevante que a gente considera isso no nosso negócio e no nosso mercado. Além, né, dessa duração, dessa parceria de longa data, muitas das coisas que foram desenvolvidas aqui, né, em projetos aqui com a Unicamp e com o RIAC, já foram incorporadas nos nossos produtos. Se vocês olharem os nossos últimos lançamentos de produtos, eles têm algoritmos, eles têm funcionalidades que foram concebidas ou criadas ou aperfeiçoadas por equipes que passaram por aqui e trabalharam aqui conosco. A IA começou, a gente começa numa área em que talvez nem fosse tão conhecida assim, né? A gente tem a IA, vamos dizer, dentro dos equipamentos que não é percebida pelo ser humano, a IA que melhora a sua fotografia, que otimiza o consumo de bateria, que personaliza determinadas funções, até o momento onde a gente enxerga o futuro, uma IA totalmente conectada. A gente sai de um aparelho que hoje ele é um conjunto de aplicações, né? Um celular é baseado, é uma caixinha cheia de aplicativos, para algo com uma inteligência artificial que ela é pervasiva, ela é pessoal e ela vai começar a sugerir para vocês, e mais do que isso, começar a tomar ações com o seu consentimento que vão te surpreender. Então, essa visão de evolução e algo que está sendo criado aqui em conjunto com os projetos que estão sendo feitos junto com o RIAC, junto com a Unicamp e outros parceiros, é fundamental
no nosso negócio. Falando como empresa, a IA está em tudo que a gente está fazendo, ela está em todas as áreas, e é algo fundamental, e a parte fundamental para isso é a formação de talentos, formação de gente nas diversas especialidades, desde cientistas de dados, analistas, desenvolvedores de software, em todas as áreas, em todas as camadas que você possa imaginar, a gente precisa de gente, a gente tem uma carência absurda de talentos para nesse processo. Então, deixo aqui a minha palavra, o meu muito obrigado pelo convite, pelo trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de todos esses anos. Pode falar? Tá. Satisfação estar aqui hoje, pessoal. Meu nome é Gabriel Leal, sou CEO e fundador da Psyche Aerospace. Acredito que muitos de vocês não conheçam a Psyche, mas a Psyche é uma startup aeroespacial e agora de inteligência artificial também. A gente começou a empresa, o nome é estranho, então era um sonho meu de fazer mineração de asteroides no espaço. E aí o nome Psyche vem em homenagem ao asteroide 16 Psyche, que é o asteroide troiano mais valioso do Sistema Solar. E a gente começou querendo atacar duas joias aqui do Brasil, que era a joia da tecnologia, principalmente tecnologia de computação, inteligência artificial e aeroespacial, e um mercado que é um mercado muito forte, mas é um mercado muito carente, que seria o agronegócio. A gente começou desenvolvendo o maior drone agrícola do mundo, que é o Arpia P-71, que a gente já fez mais de 1000 voos em menos de 2 anos e 8 meses de empresa. Eu sou baiano, nascido e criado numa cidade de 30 mil habitantes, filho e neto de produtor rural. E eu valorizo muito a educação, a ciência e a tecnologia. Eu acredito que a Unicamp, de todas as universidades que eu já visitei, todos os centros tecnológicos e de pesquisa, é uma referência no mundo. Realmente, assim, aqui no Brasil, não é querendo puxar o saco, não, mas eu acredito que a Unicamp é a melhor universidade do Brasil, não só porque a Unicamp tem bons profissionais, bons professores, excelentes colaboradores, mas eu acredito pela conexão que a universidade tem com o setor privado. A gente vê o exemplo aqui da Motorola, que tem 30 anos de apoio aqui na universidade, e isso é algo bem raro da gente ver hoje, principalmente no Brasil. Então, eu acho que, para um cientista ele resolver um problema, ele precisa entender os problemas reais, os problemas do mercado que existem hoje. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu sempre acredito na palavra de potencializar. Como um amante de ficção científica, eu acho que é bem diferente a AI do mundo Terra com a AI dos universos cinematográficos que a gente vê por aí, de livros de ficção científica também. Eu acredito que hoje a gente consegue potencializar tudo, potencializar otimizações, potencializar entendimentos, análises, decisões, e alavancar tudo isso que a gente tem de melhor. Na Psyche, por exemplo, a gente trabalha com várias áreas do conhecimento, a gente faz muita conta, muito teste, muita análise. Então, a gente utiliza AI no nosso dia a dia, seja AI que a gente trabalha internamente, ou seja, o próprio ChatGPT e outros agentes de AI. Eu acredito que, plenamente, de quem não está utilizando AI hoje está totalmente fora do mercado, depois do boom do ChatGPT, das LLMs, que a gente consegue fazer interação natural com elas também. Isso mudou a visão de como a gente trabalha, de como a gente pensa, de como a gente forma os nossos argumentos. E eu acredito que o potencial que a gente tem aqui no Brasil hoje, e que principalmente o pessoal aqui do laboratório e da Unicamp podem estar trabalhando para ajudar isso, é que, assim, no Brasil a gente sabe que para construir um modelo é bem improvável. Mas a gente pode utilizar o que a gente tem de melhor aqui no Brasil, que somos nós brasileiros, o nosso jeito de resolver problemas, e utilizar esses grandes modelos para resolver problemas específicos de indústrias específicas.
E é isso que a gente está buscando fazer hoje na empresa, pegando os problemas que a indústria tem, pegando os problemas que o agronegócio tem, analisar todos eles e entregar uns insights que, na minha opinião, são o de mais importante. A gente precisa de confiabilidade de dados, então a gente precisa de bons sensores, coleta com qualidade, a gente precisa analisar, categorizar esses dados e a gente precisa saber o que a gente vai fazer com eles. Uma vez que a gente sabe de tudo isso, a gente pode aplicar novas metodologias, novos algoritmos, novos tipos de interação com esses dados. E a minha experiência é que muitas indústrias, seja ela na ponta, um B2B, mas para um pequeno comerciante ou para um pequeno fazendeiro, enfim, o que seja, não existem muitas interações com tecnologia. Então, eles não sabem o que são dados, ou eles não sabem o que são análises analíticas, enfim. Eu acredito que o nosso objetivo é democratizar isso através da ciência, através da computação, através da inteligência artificial, e a partir daí a gente pode começar a falar de um futuro melhor com inteligência artificial. Obrigado, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Opa, vocês vão ter que interagir um pouco comigo, tá bom, pessoal? Porque eu acho muito legal estar aqui num ambiente em que todos nós acreditamos que transformação acontece com inteligência e capacidade, tá certo? Senão não estaríamos aqui falando sobre o que talvez vai transformar mais o planeta, mais o nosso mundo, mais como a gente se conhece. E antes de me apresentar, eu queria conhecer um pouco de vocês. Eu falei que vocês vão ter que interagir comigo. Então, eu queria que levantasse a mão quem aqui é estudante. Legal. Quem é professor? Bacana. E quem é empresário ou trabalha em empresas? Bacana. É um público muito mais eclético. Governo, e no governo, perdão. Ah, bacana. É um público muito mais eclético do que eu costumo tá conversando, tá certo? Meu nome é Carlos Toledo, como já disseram, sou responsável pela área de serviços da Lenovo. A Lenovo e a Motorola, não sei se vocês sabem, formam uma única empresa. E a gente tem muito orgulho disso, tá certo? Quer dizer, a gente tem soluções que vão do bolso, como a gente brinca, até a nuvem, tá certo? Quer dizer, desde um celular, que é um dos primeiros acessos à IA que a gente vai ter e vai continuar tendo por muito tempo, até soluções na nuvem de computadores ou soluções que equipam equipamentos da NASA e de muitas outras empresas de altíssima tecnologia. Eu tenho mais de 30 anos de mercado, eu comecei há muito tempo na IBM e eu posso dizer para vocês que é muito legal ver a transformação que aconteceu no nosso mercado desde aquela época em que o hardware mandava, o hardware era tudo, até a época que a gente vive, onde o que manda não é nem o hardware, nem o software, nem o serviço. É a inteligência que está em volta disso tudo. E esse é o tema que mais vai permear todas as discussões que a gente vai ter em torno de IA. Porque não adianta a gente ter as melhores placas da NVIDIA ou o que quer que venha por aí, ter a melhor stack aberta de inteligência artificial, se a gente não tem profissionais, que vocês são e serão os alunos, tá certo? Que tenham a capacidade técnica de lidar com tudo isso, principalmente com transparência e com ética. A transparência e a ética vão fazer parte de todas as discussões que a gente vai ter daqui para frente em IA. Principalmente porque a IA vai ter capacidade de tomar decisões melhor do que as nossas. Eu sempre brinco, eu gosto de conversar o seguinte, a gente tem 3 tipos de ferramentas na história da humanidade. A primeira ferramenta que a gente começou a usar como ser humano, tá certo? É a ferramenta física. A roda, o arado e tudo que nos ajudou a multiplicar-nos. Depois as ferramentas cognitivas, né? Que a gente pode falar da primeira escola na Suméria, passando pelas escolas de Sócrates, Platão, onde descobrimos, né, que o pensamento coletivo é muito melhor do que o pensamento individual. Quem sou eu para estar falando isso para professores, tá certo? Mas um pouquinho disso eu estudei. E agora, nos últimos 4, 5 anos, a gente resolveu criar uma nova ferramenta, que eu estou chamando por enquanto de ferramenta mental. Se alguém tiver um nome melhor, eu agradeço.
que são ferramentas baseadas em IA que conseguem não só entender tudo que nós dizemos, mas como a gente diz, o que a gente quer, e pode nos ajudar a tomar decisões por nós. E cada vez vai permear mais ainda esse ambiente que vocês aqui vivem hoje. Ele vai permear esse ambiente e vai ser muito importante que ele permeie também no ambiente em que nós estamos, que são as empresas. A gente precisa cada vez mais de pessoas como vocês que tragam o que eu disse para vocês, competência e ética. Então, contem conosco, porque nós vamos contar com vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Guilherme Panes, sou responsável de agricultura digital na Jato. Acho que o tema que nos trouxe aqui para falar um pouco de formação de mão de obra é bem interessante, porque se a gente falar hoje que você tem uma disponibilidade de vaga dentro da empresa hoje, se você consegue preencher com uma pessoa que tenha fundamentos no lugar, aplicação prática do que está fazendo com inteligência artificial e consciência arquitetural para poder desenhar coisas, nós vamos ficar com essa vaga aberta uns 10 anos, mais ou menos. Isso é um fato grave. Utilizador de stack, ou conhecedor das modinhas, tem muito profissional. Muito, muito, muito. E querendo ganhar 10 vezes o que o mercado está pagando como base. Então, esse é um problema grave que a gente está tendo, que é um problema de fundamentos. A gente está com um problema gravíssimo de fundamentos em inteligência artificial. As stacks elas estão ajudando demais a utilização, elas estão vindo muito rápido, elas vêm muito rápido o tempo todo. Nós não fundamentamos uma stack, nós já estamos em 2, 3 para frente. Nós não aprendemos ainda com o que ela vem ensinar, e nós já estamos 2 para frente. Então, acho que tem 2 coisas que estão acontecendo, que são bem interessantes para a gente falar de formação de mão de obra. Primeiro, da gente entender que fundamentos são importantes e que base arquitetural e entender o que a gente está fazendo com profundidade é relevante nas escolhas que a gente faz. Porque tem um negocinho que a gente não está falando em inteligência artificial, que é custo. É caro para dedéu aplicar inteligência artificial na prática. A gente tem um autônomo nível 4 que roda 7 anos no mercado já. E a gente monetiza como aluguel. Eu preciso da break-even naquilo ali. FinOps para nós é um tema super importante. E IA só chegou aqui porque Cloud fez o que fez. O poder computacional nos trouxe aqui. E nós estamos esquecendo que poder computacional ele é uma ciência importantíssima para a gente poder trabalhar. A arquitetura que eu desenho, a forma que eu desenho, a forma como eu coloco as coisas no lugar, com o custo correto, fazem toda a diferença para eu dizer se é rentável ou não. E não se enganem, se ela não for, ela não vai ser aplicada. Está claro uma coisa, que IA generativa trouxe um novo hype, como é que se disse? Tornou-se sexy a partir de 2023, 2023. Uma coisa que machine learning tradicional faz há muito tempo, e faz muito bem feito, aliás. Aliás, a gente está utilizando martelo para pregar parafuso o tempo todo. Então, nós estamos com um problema de conceito fora do lugar. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar com formação de mão de obra. O segundo é que não está acontecendo só aqui. Está acontecendo, nós somos uma empresa de 77 anos no agro. Está acontecendo no agro também. Você acha que o cara quer trabalhar na lavoura, mesmo numa máquina com ar-condicionado? Ele não quer. Sabe por que nós estamos colocando autonomia nas máquinas? Porque as pessoas estão deixando de trabalhar no campo. Você fala, não, mas não está acontecendo como era antigamente. Não como antigamente, é um outro êxodo rural agora. É o cara que quer ir para dentro do escritório. Ele não quer mais trabalhar na máquina. Então, eu acho que de formação, eu acho que as 2 contribuições que eu queria dar aqui é assim. Primeiro, a gente precisa ter os conceitos no lugar para a gente poder utilizar a tecnologia como ela se apresenta. Mas mais que isso, para extrair valor dela, nós precisamos ter gente que pense, que entenda a tecnologia e consiga aplicar ela de uma maneira racional. Racional de custo, racional de uso, sem moda. Os hypes são importantes. O Gartner fala de um conceito super importante que é o augmented human. Quer dizer, a IA veio para nos tornar pessoas melhores do que nós somos. Substituir aquilo que o braço faz e que um dia vai deixar de fazer, como cortar cana deixou de cortar um dia. É isso. O que ela veio trazer é a possibilidade da gente ter outros insights diferentes sobre aquilo que a gente faz atualmente. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, para a gente ter os profissionais do futuro, nós vamos ter que ter gente que saiba aplicar a tecnologia, não que saiba usar. YouTube tem um monte de coisa para saber usar a tecnologia, não tem para aplicar.
Então, acho que assim, a nossa aproximação com o RIAC e as visitas que a gente fez aqui são para trazer um pouco mais a indústria perto da academia e a academia um pouco mais perto da indústria. Porque o buraco que a gente tem no Brasil entre a indústria e a academia é gigantesco. E nós construímos isso de graça, assim, por motivo algum. A gente ficou longe, e eu ponho minha culpa nas indústrias que ficaram longe da academia, e eu acho que o passo tem que ser dado para a gente estar mais próximo. Então, acho que isso, o workshop é para isso, eu acho que a nossa relação mais próxima com o RIAC é um pouco disso, falou de tantos anos já estar próximo, esse é um passo importantíssimo de estar próximo. Mas, back to the basics, conceito no lugar, a arquitetura, a formação de gente coerente, utilizando com custo aquilo que a tecnologia pode dar melhor, melhorando o ser humano absurdamente. Tem que ligar para funcionar. Boa tarde. Sou Gabriel Marostegan, trabalho na CIT. Para quem não conhece, CIT é uma empresa que surgiu aqui do quintal da Unicamp, praticamente. Temos 30 anos, completando 30 anos esse ano. É uma empresa que faz transformação tecnológica. Viveu muito a era da engenharia de software, né? Naturalmente foi se adaptando com outros conhecimentos e outros tipos de serviços. E não diferente, nós não poderíamos deixar de estar no mundo de dados e inteligência artificial também. Eu acabo ajudando a liderar um pouco desse tema por lá, e a gente tem se aproximado, tem um longo namoro já de fazer alguns projetos, já tivemos alguns convênios aqui, inclusive, e muito em breve a gente deve ter alguma coisa a mais para a gente descobrir. Descobrir por quê? Porque quando a gente olha o mercado do ponto de vista que a CIT como serviço, a gente entende que tem um mercado super sedento em implementar as tecnologias de inteligência artificial, muito pelo sexy, né, pela moda, ou que seja. A gente também percebe que tem uma lacuna muito grande sobre aquilo que eu quero e a tecnologia que, de fato, atende a sua demanda, que é um equilíbrio, né, de soluções melhores e melhores colocadas, e esse fundamento ele é muito ausente nas organizações, e essa aceleração da inteligência artificial nos últimos anos, ela potencializou mais ainda o gap de letramento, de entendimento do que é a tecnologia, de como ela se aplica, do que de fato ela resolve. Então a gente vê um mercado super sedento, entende, já está convencido que é sobre vantagem competitiva o uso da tecnologia. Então, todo mundo quer por eficiência, por produtividade, por inovação, por disrupção nos seus negócios, nos seus modelos de negócio, mas, ao mesmo tempo, eu chutaria aqui que uns 70% está tudo lá na POC ainda, está tudo na prova de conceito, e a dificuldade de chegar lá no ambiente produtivo, a dificuldade de chegar no ambiente onde eu implemento, onde eu, de fato, consigo ativar o valor e recuperar, né, extrair o valor real do que a tecnologia pode nos fornecer. Esse gap que a gente tem de mercado, ele tem uma dificuldade, inclusive, de clareza sobre o real problema que a gente enfrenta. Naturalmente, eu não consigo ter conexão sobre o que eu busco de resultado para eu acompanhar e saber se isso aqui, de fato, atinge ou break-even, ou ROI, ou aquilo que eu espero quanto negócio. Junto com isso, os dados de qualidade, governança, etc., estão baixíssimo. É algo que onera muito o desenvolvimento da própria tecnologia. É muito comum iniciar um projeto de inteligência artificial, a gente barrar no problema de ou não tem o dado, ou o dado não está com qualidade, ou não está completo. Muito se questiona e se discute sobre os viés, inclusive, dos conjuntos de dados que nós temos, tanto para a generativa quanto a IA clássica, né? Então, esse é um problema estrutural que nós temos no mundo e no Brasil, nas empresas brasileiras principalmente. E eu vi uma frase hoje de uma pessoa que trabalha lá comigo, e ela falava que a gente tem a perspectiva que a governança ela mais atrapalha, ela é burocrática, ela é lenta. E, na verdade, a governança é a que faz a gente andar mais rápido, né, porque ela traz a qualidade, ela traz uma série de benefícios junto com ela. Então, a gente tem um mercado super sedento, querendo resolver os seus problemas, mas com pouco conhecimento e fundamento. Ainda tem problemas estruturantes nos próprios dados que as empresas têm.
uma reinvenção do modelo organizacional das companhias, né, que é tudo muito cilado, né, o dado está ali sempre ali naquela portinha, eu vou lá, bato, gero um relatório, e naturalmente pouca percepção de valor na tecnologia, no que ela traz. Eu acredito profundamente no potencial que a gente pode explorar, que a gente pode inclusive resolver os problemas das nossas empresas, e no Brasil também, mas a gente tem que correr um pouquinho e se organizar como um ecossistema primeiro. Obrigado. Boa tarde. Acho que quero começar agradecendo a Taciele pelo convite para participar do evento. Fiquei encantada com a apresentação da professora Esther de manhã. Acho que a gente entender e visualizar como um ecossistema maduro, que tem os atores maduro e conectado, né? Eu acho que conexão é uma palavra importante aqui para o ecossistema, né? Maduro, conectado e com os atores desempenhando seus papéis de forma precisa, geram resultados importantes, né? Eu vejo assim que estarmos juntos aqui nesse debate já é também um resultado importante. O RIAC é um resultado tangível, importante. Estarmos aqui hoje debatendo esse tema que é super relevante, né? Acho que como a IA fazer parte desse painel, para mim é uma alegria, né? Porque a gente convive, trabalha com isso todo dia. Depois vou falar um pouquinho da minha experiência, eu trabalho no Senai. Então, poder debater como a IA ela tem mudado, impactado as nossas vidas, a nossa formação, e eu acho que, consequentemente, a trajetória das organizações, né? Nós somos pessoas que trabalham e as organizações elas precisam, de alguma forma, incorporar tudo isso que vem acontecendo nas nossas vidas pessoais e esse impulso diferente que tem que ser dado na formação das pessoas. Então, acho que quando a gente fala da aplicação de IA, claro que a gente já passou acho que a sociedade já passou e a gente já passou por muitas transformações. Mas a transformação que a IA vem trazendo, ela traz um componente que eu acho que é um risco muito grande para a gente como sociedade, que é o tempo. Né? Tudo é muito rápido. E as transformações que precisam acontecer na formação das pessoas são transformações que são estruturais. Não é tão simples a gente mudar a forma como as crianças aprendem, como as universidades organizam as suas matrizes curriculares, como as pessoas, né? A gente tem uma visão de aprendizado que é uma visão muito pragmática, né? A gente vai fazer o ensino fundamental, o médio, eu vou fazer uma faculdade, um mestrado, doutorado, quem for para esse lado. E a IA trouxe uma mudança, inclusive, nessa verdade para a gente, né? De como é que as universidades se reposicionam e se aproximar da indústria, das cadeias produtivas, da realidade do mercado. Eu acho que é um dos elementos fundamentais para que a gente tenha essa mudança acontecendo na formação, porque a formação ela vai precisar acompanhar muito o que essa transformação nos traz, né? Eu tenho participado, vou falar um pouquinho de onde eu trabalho, né? Eu trabalho no Senai, eu trabalho no Instituto de Tecnologias da Informação e Comunicação, ficamos em Londrina, eu moro lá em Londrina, no Paraná. Desde 2019, há 6 anos, a gente implementou uma nova área de atuação lá no nosso instituto. A gente sempre atuou com engenharia de software e eletrônica, então hardware e software, e aí um hub de IA. E aí, como é que a gente pensou que a gente poderia ser útil, né? A gente percebe que falta muita gente especializada no mercado, então a gente foi trabalhar em 2 pequenos desafios, que não são pequenos, são grandes, mas 2 desafios nós escolhemos para começar, que era formar pessoas, então formar especialistas. A gente trabalha com pessoas já graduadas, então não começamos com a formação de base. E, a partir essas pessoas passam um ciclo de 1 ano com a gente tem chamado esse movimento de residência, então a gente fica com eles internados 1 ano com a gente, recebendo uma bolsa. Por outro lado, o que a gente faz? Por quê? Porque a nossa missão é ser um facilitador da implementação da IA na cadeia produtiva da indústria. Então, nós entendemos que, quando esse profissional se especializa olhando para problemas de verdade que vêm dessas indústrias, que ficam nesse ciclo de 1 ano com a gente, isso se torna mais efetivo. E nós temos assim resultados muito bacanas com essa experiência.
apesar de serem 6 anos, a gente ainda tem muito que aprender, a gente tem várias parcerias, por exemplo, fizemos uma parceria nos últimos 2 anos com uma universidade, que é a Tecnológica Federal do Paraná, então convalidamos a nossa especialização, que é da Unisenai, com mestrado, então a gente trouxe um componente acadêmico, enfim, acho que falar de formação nesse contexto de transformador da inteligência artificial, acho que a gente traz tantos desafios. Eu gostei muito da tua apresentação, Esther, porque você conseguiu abranger todos esses desafios, e eu acho que nós aqui, né, cada um dentro da sua área de atuação, vai precisar trabalhar de forma extremamente focada para vencer esses desafios. Ok, muito bem, muito obrigado a todos. Vamos dando continuidade aqui, então. Eu preciso fazer um comentário, né? Se meus colegas me permitissem, eu sentaria a tarde inteira com vocês para debater esses assuntos. No entanto, a gente tem uma agenda um pouco apertada e eu acho que a gente deve aproveitar esse movimento para refletir sobre essas questões. E eu gostaria de convidar também a audiência a pensar nas perguntas que vocês têm para os palestrantes para o terceiro momento, tá? Agora, nesse segundo momento, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, né, dos nossos panelistas. Eu vou começar pelo José Soares, né, da Motorola, né? Então, José Soares, eu gostaria de saber como que a IA impacta as áreas de atuação da Motorola, na sua visão. Muito bem. Começar dizendo que impacta todas as áreas de atuação, desde a concepção dos produtos, até o desenvolvimento dos produtos, até o marketing, até relacionamento com consumidores, até o entendimento da necessidade dos consumidores, do entendimento de como a gente vive, na verdade. Que eu falei antes que nós estamos saindo de um momento onde a gente tinha dispositivos eletrônicos como um celular, que eram basicamente um conjunto de aplicativos, para um momento onde nós temos um dispositivo que é uma IA inteligente, que antecipa suas necessidades, que prepara e já sugere ações de maneira muito mais sistemática e pervasiva do que a gente tem hoje. Então, a IA passa a ter um lugar central na estratégia, inclusive na estratégia da empresa. Não é uma modinha, não é algo que surgiu, vamos adotar. Apesar da IA hoje estar na conversa, né? Eu lembro quem que falou hoje de manhã, que está na conversa da família, do vizinho, no almoço, na conversa até na tia do Zap, e já está na boca de todo mundo. Mas, efetivamente, não só como ferramenta, mas como base da estratégia, ela já está presente hoje. Especialmente na Motorola, na nossa empresa, a estratégia está sendo desenhada, os produtos estão sendo desenhados com a IA em mente. Então, estamos uma nova geração, né, de conceitos, de utilizações, de serviços, alguns que a gente nem imagina, alguns que vocês mesmos estão criando aqui, aonde IA passa a ser central. Não onde a gente navega entre os diversos dispositivos, como eu falei, IA híbrida, né? Você pode, dependendo da capacidade da memória disponível, você pode ter processamento local, você pode rodar um modelo localmente, falando mesmo um modelo de inferência, mas você pode usar os mesmos os dispositivos e vão conhecer, né, o seu comportamento de maneira que você vai poder essa informação transita entre diversos dispositivos.
E não só tem a capacidade de fazer inferência, mas também de fazer treinamento de modelos usando os próprios dispositivos. Vários aqui já estão trabalhando com isso diretamente. Então, só para completar, a IA ela transformou absolutamente a perspectiva e a estratégia da empresa ao colocar a pessoa, as experiências no centro, né, da nossa estratégia de desenvolvimento com inteligência artificial. A gente sai de uma inteligência artificial funcional para determinadas áreas, como a gente tinha, como eu falei antes, a câmera tinha vários algoritmos de inteligência artificial, a gente tinha alguma geração de imagem, a gente tinha otimização da utilização de bateria baseada em algoritmos de inteligência artificial e, no caso, aprendizado de máquina, para ter um lugar muito mais central na experiência pessoal do usuário. Então, ela passa a ser pessoal, ubíqua, né, compartilhada entre os diversos dispositivos. Acho que esse é... Alô, alô? São os principais pontos que eu queria colocar aqui. Muito obrigado. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, tá, para dar diversidade. Eu gostaria de convidar a Silvana Kumura, né, para responder a próxima pergunta. Silvana, como coordenadora do Hub de IA, né, do Senai do Paraná, na sua visão, quais são as habilidades e competências para os profissionais do presente e do futuro na área? Então, eu gosto muito de, quando a gente pensa em tecnologia, sempre de lembrar de uma premissa. A tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então, quando a gente pensa que a gente vai aplicar qualquer tecnologia, nós, como profissionais, precisamos entender que problema estamos resolvendo. E aí a gente já começa a pensar na primeira competência, que vai muito dentro do que o Guilherme falou, que é o pensamento crítico, de que é entender o problema, que é entender em que... o que a arquitetura tem que entregar, para qual problema aquela solução vai servir. Então, pensamento crítico, gente. Primeiro, você precisa ter visão sistêmica e pensamento crítico para poder entender qual é o cenário e o que eu estou desenvolvendo. Porque só desenvolver por desenvolver, de repente você coloca no IA generativa e você tem um pouquinho de conhecimento, você desenvolve a maior parte do que você precisa. Né? Então, entender o que é necessário, fazer uma curadoria, né? Então, pensamento crítico, aprender a aprender. Né? Eu acho que a velocidade, eu gosto muito de pensar, né, que acho que o maior risco que a gente tem hoje é a velocidade das mudanças. E quando a gente tem uma mudança que é muito acelerada, é muito importante que a gente aprenda a aprender, porque o tempo todo surgem novas tecnologias, surgem novos métodos, surgem... resultados de pesquisas que super, acho que disruptivas. Então, aprender a aprender é uma habilidade, é uma competência fundamental. Então, a gente precisa o tempo todo entender que o jogo não está ganho. Antes, a gente tinha uma formação e essa formação servia para a nossa vida profissional. Tem gente que começou trabalhando e terminou trabalhando com a mesma coisa. Isso não vai ser, já não é para a gente, não será para os nossos filhos. Assim, está longe de ser. Então, aprender a aprender é muito importante. E aí, o básico, né, gente? O básico, eu acho que assim, o básico a gente não tem como escapar, né? Os fundamentos técnicos, né? Então, eu tenho lá uma questão da visão sistêmica, mas eu tenho o básico, eu tenho que ter fundamentos, eu tenho que ter conceito, então eu tenho que entender da tecnologia, banco de dados, analytics, enfim, tudo que a tecnologia me traz. Eu preciso ter esses fundamentos muito bem consolidados, né? Então, isso é um desafio importante. E aí eu vou para as soft skills, né? Que é aquela coisa da comunicação, colaboração. Hoje, a inteligência artificial ela traz para a gente um grande desafio que é colaborar. Mas não é colaborar só entre nós, é colaborar com modelos computacionais. É entender que a gente vai ter ajuda e que a gente não vai ser substituído, mas nós seremos apoiados, e as nossas entregas podem ser mais relevantes, mais importantes. A gente pode ficar com um trabalho bom, que é o trabalho criativo, o trabalho que requer empatia, solidariedade, o trabalho que requer
ter os insights, fazer curadoria. E o trabalho chato, que é braçal, repetitivo, vai ficar com o modelo computacional. Então, a gente trabalhar essas soft skills, entender que colaborar é fundamental. Não dá mais hoje para a gente trabalhar fechado no nosso posto de trabalho, entendendo que, tá bom, eu fiz a minha entrega, fiquei aqui de 8 às 17, fiz a minha entrega e acabou. Então, se comunicar o tempo todo, de formas variadas. A gente tem a ilusão que as redes sociais trouxeram para a gente uma facilidade maior de comunicação. E eu percebo que, sim, em alguns aspectos, e não em outros, porque a gente perdeu muito a capacidade de se comunicar, né, de conversar com as pessoas. A gente gosta muito de mandar mensagem, a gente gosta muito de resolver as coisas sem necessariamente ter o síncrono, né, funcionando o tempo todo. Então, eu dividiria, eu acho que nessas 3 grandes caixas, que são conhecimento técnico, que vai precisar vir do fundamental, do médio, da faculdade, do mestrado, do doutorado e dos cursos de aperfeiçoamento, enfim. A visão sistêmica, e isso a gente aprende fazendo, aprendendo, aprende estudando diferente, aprende com mentores. E as soft skills, né? Eu vejo que a IA traz para a gente o desafio de, e principalmente, se eu tivesse que resumir, é aprender a aprender o tempo todo. Essa, assim, no nosso, acho que assim, na nossa experiência, né? São 6 anos trabalhando com isso o tempo todo dia, diariamente, é entender que se você não está disposto a aprender todo dia, não tem como trabalhar e se manter no mercado de trabalho dos dias de hoje. Muito obrigado, Silvana. Bom, dando continuidade, gostaria de convidar, então, agora o Gabriel Leal, né, o CEO da Psyche Aerospace. Gabriel, você poderia comentar para a gente qual que é o papel de IA na Psyche Aerospace e como que isso afeta o modelo de negócio de vocês? Legal. Na Psyche, como eu tinha feito um resumo, assim, eu tenho aqui o amigo da Jacto também, que tem agro, e tem gente aqui de Londrina também, que entende um pouco de agro. A gente sabe que o agronegócio, o campo emana dados, né? Só que a gente não captura esses dados, a gente não processa, e a gente sabe que no dia a dia, para o produtor rural, ele não sabe, através de dados e com 100% de certeza, o que está acontecendo na lavoura dele. Quando a gente fala de pulverização, se você for no centro-oeste, no sul, a gente segue o calendário agrícola. Então, a gente vai seguir o calendário agrícola, vai fazer aquele processo mais tabelado do que específico. E a gente está vivendo na era dos dados, na era da precisão. E não é só, por exemplo, no nosso caso, entregar um serviço de um produto autônomo, de um produto que tem mais capacidade, ou de um produto que tem o menor preço. A gente precisa entregar inteligência, a gente precisa entregar a inteligência com a aplicação em uma linguagem que o cliente ele vai conseguir utilizar, que a pessoa na ponta ela vai conseguir utilizar. Que é basicamente a mesma maneira que fez o ChatGPT, dar esse boom absurdo nos últimos anos, que é qualquer pessoa com qualquer nível de escolaridade, com qualquer nível de competência, consegue estar interagindo com a inteligência artificial, consegue questionar e consegue ter resultados. Então, o objetivo da Psyche para o agronegócio é entregar essa inteligência na ponta para o produtor rural. Então, quando a gente pulveriza, quando a gente mapeia, a gente tem uma precisão absurda da lavoura, a gente tira fotos com 4 centímetros, 3 centímetros por pixel. Então, é algo que a gente consegue avaliar o contorno por planta, a gente consegue fazer contagem, a gente consegue entender, a gente consegue ter frequência, a gente tem qualidade, a gente domina toda a ponta, então a gente desenvolve tudo, a gente desenvolve os algoritmos, a gente desenvolve os processos. Então, a gente consegue garantir que esse dado coletado ele tem uma qualidade, que o processo tem qualidade e que o resultado também ele vai ter qualidade. E, a partir disso, a gente vai conseguir entregar algo muito simplificado para o cliente, onde ele vai fazer uma pergunta simples e ele vai ter uma resposta simples com um passo a passo do que ele tem que fazer no momento correto. É isso que eu acredito que a AI, para o público geral, ela vai ser revolucionária. Ela está sendo e vai ser revolucionária.
é quando as pessoas conseguem, através de perguntas simples, terem passo a passo simples e serem guiadas através disso. E eu acredito que o impacto disso tudo é realmente na mudança da vida das pessoas. É a mudança financeira, obviamente, que você melhora totalmente o processo, você faz com que a pessoa economize, você faz com que a pessoa tenha mais assertividade, e você também muda a percepção dessas pessoas, da interação dela com tecnologia, na minha opinião. E eu acho que é isso que todo mundo que está aqui almeja que o Brasil e as pessoas que estão em volta da gente, elas estejam mais abertas para a tecnologia, elas tenham mais adesão, elas queiram estar envolvidas, que elas queiram estar testando novas tecnologias, novos lançamentos, e que as pessoas estejam abertas, elas não estejam fechadas. Igual há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, que se alguém estivesse falando de inteligência artificial, essa pessoa provavelmente seria ignorada, mas hoje ela não é mais. Então, eu acredito que o impacto ele é positivo em eficiência, em dinheiro, em oportunidade tecnológica, em disseminação de tecnologia e de ciência. Eu acredito que tudo isso é positivo e a AI ela está aqui para melhorar a nossa vida. Eu sou bem otimista, eu não sou muito pessimista em relação à AI. Então, eu acredito que está aqui para melhorar a nossa vida, os impactos são 100% positivos, a gente já tem resultados incríveis e que os clientes eles não sabiam dos problemas que eles tinham e agora, através de comando simples ou de uma plataforma muito simples, todos conseguem acessar esses dados com facilidade, ter esses resumos, ter esses insights que antes eles não sabiam. E assim, outro detalhe, só para finalizar, é que é muito interessante que, às vezes, pela sua experiência, você até sabe qual é o problema. Você sabe que o problema está lá, ou você mais ou menos sabe qual seria o problema. Mas quando, através dos dados, esse problema ele é reafirmado e é feito um passo a passo, isso, por algum motivo, cria alguma abertura na mente das pessoas em que esse caminho está mais simples para ser resolvido, ele está aberto para ser resolvido. Então, eu acredito que é isso que a gente está vendo na prática. É muito interessante todo o poder da AI e o impacto que ela está causando na vida das pessoas, e o objetivo da Psyche é entregar isso para o máximo de pessoas possíveis, focando principalmente aqui no início, no Brasil. É isso. Valeu. Obrigado, Gabriel. Bom, dando sequência agora, eu gostaria de convidar o Gabriel Morostegami, CIT. Gabriel, como você, ou a CIT, né, você aí no papel da CIT, percebe a formação de recursos humanos em inteligência artificial e quais são as principais lacunas que vocês observam? Bom, vou falar um pouco o que aconteceu com a CIT. 22 ali mais ou menos nasce o ChatGPT e para querer ou não, para o nosso modelo de negócio, que é sobre desenvolver soluções de tecnologia, serviços, ele também passa, de certa forma, a ser ameaçado. Então, a gente não teve muita opção. Ou a gente mergulha e resolve e aprende, ou a gente espera passar a oportunidade e a gente foi para o mergulhar, onde a nossa estratégia foi criar um ambiente seguro, onde as pessoas pudessem experimentar, adotar a tecnologia e entender, sem que a gente gerasse brechas de expor o que acontecia dentro da companhia, acessando os LLMs diretamente. Então, essa jornada para a gente foi, basicamente, o primeiro passo foi habilitar um ambiente seguro, onde as pessoas pudessem mergulhar, e aí um incentivo para que elas experimentassem. A gente não venceu totalmente a barreira, naturalmente tem muito medo do que fazer, serei substituído, não serei, o que isso vai acontecer, mas a gente foi naturalmente incentivando as pessoas, principalmente através da liderança, e algumas perguntas até provocativas do tipo, essa sua ideia você já não validou na IA, mas você já usou IA, não usou, e começou a trazer histórias da companhia onde pessoas que estavam utilizando inteligência artificial de alguma maneira ou estavam conseguindo encontrar produtividade no seu dia a dia ou fazer coisas diferentes das quais elas não faziam.
Então, esses kick wins, essas histórias inspiradoras, naturalmente criam um ambiente de curiosidade, e a gente foi estimulando, e por fim a gente criou alguns programas de certificação interna. Né? Então, certificação básica, que passa por os conhecimentos básicos fundacionais, do que é IA, de tudo que passa. Daí depois as pessoas tinham outro tipo de certificação, onde elas já podiam criar os seus próprios agentes, dentro ainda dessa plataforma, e assim por diante. Então, esse foi um primeiro passo, a gente quanto organização, e a gente leva isso para os nossos clientes também como, de maneira até estratégica, para ajudar a diminuir aquele gap, né, de letramento que a gente tem na tecnologia, e para ajudar também os nossos clientes no processo de adoção que eles estão passando, de acelerar essa adoção tecnológica. Então, essa é a maneira que a gente vem, querendo ou não, a gente está falando, bota a mão na massa e faz acontecer. Acho que esse é o jeito que a gente tem como princípio básico. Naturalmente, a gente ainda tem alguns elementos que a gente não conseguiu sanar por completo. A gente sente falta do pensamento crítico, a gente sente falta em alguns momentos até do poder criativo humano, o poder de comunicação, porque eu tenho que comunicar com a máquina também, embora a gente democratiza muito através dos LLMs, porque eu tenho um poder ali de idioma, de linguagem, né? As pessoas ainda estão aprendendo a criar os seus prompts, demonstrar sua intenção, ter clareza, dar um contexto adequado. Então, tem esse processo que a gente também vem descobrindo, ainda não está totalmente resolvido, não temos o segredo. E a última coisa foi quando a gente se propôs a criar para o grupo de estagiários desse ano, né? É um primeiro grupo que a gente está fazendo 100% baseado em IA, não no sentido de recrutamento das pessoas, mas a preparação dessas pessoas, todo o processo do onboarding, a dinâmica, os treinamentos, a gente também precisou dar uma reformulada internamente, porque a gente entende que começa a vir uma geração diferente da qual a gente já passou nos nossos processos de estágio. Então, tem uma parte ainda que não tenho totalmente o resultado, mas a gente percebe de um ano para cá, do último ano, né, de um ano atrás, dos últimos 10, 12 meses, uma curva de adoção que ela se sustenta, que ela se mantém, das pessoas utilizando a tecnologia, e os casos de uso vêm desde, por exemplo, uma pessoa que faz lá processo de compras, automatizando uma planilha simples que resolve um problemão dela do dia a dia, até em clientes que a gente tem problemas complexos, que tem agentes especializados que ajudam no dia a dia de problemas mais difíceis. Então, é essa maneira que a gente vem enfrentando, no lado prático, e eu não vejo muito, eu estou dando um caso CIT, porque eu não vejo muito outra saída. Eu acho que inclusive o meu incentivo é que mergulhem, descubram, experimentem, vasculhem e, principalmente, troquem para a gente conseguir, de maneira colaborativa, criar esse aprendizado para todos. Obrigado, Gabriel. Bom, dando continuidade aqui, eu gostaria de convidar agora, então, o Carlos Toledo, né, da Lenovo, para contar para a gente um pouco como que ele vê, o que ele acha, né, como que ele acha que as empresas estão se preparando, né, ou podem se preparar para a inteligência artificial, né, e talvez contar um pouco aí o caso da Lenovo para a gente. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês de novo, eu sempre gosto de interagir, já disse. Quem aqui tem um amigo, um conhecido, um parente que tem uma deficiência auditiva? Levanta a mão, por favor. Agora, quem aqui sabe se comunicar por Libras? Levanta a mão, por favor. Eu gosto de dizer que a deficiência está na gente, que não tem deficiência, tá certo? Porque a nossa deficiência de não saber Libras nos impede de nos comunicar. E eu posso dizer para vocês que com o RIAC, com o Instituto Eldorado, a Motorola e a Lenovo desenvolveram uma solução usando IA, onde eu coloco uma câmera apontada para uma pessoa que tem a deficiência, ela se comunica por Libras e isso transforma em voz para que a gente possa entender o que elas estão falando. E mais, a gente pode falar por voz e um mock-up de uma pessoa, inclusive com expressão facial, porque é importante em Libras a expressão facial, mostra para a pessoa que tem a deficiência auditiva o que nós estamos querendo falar. Por que eu estou contando esse caso? Primeiro, porque eu acho legal, é um caso que ganhou, inclusive, prêmio na ONU, desenvolvido aqui por nós, junto com o RIAC, com o Instituto Eldorado. Eu tenho muito orgulho dessa solução,
mas isso é um pouco do que as empresas têm deficiência. Eu vou colocar de um lado um negócio chamado situação e de outro um negócio chamado problema. Parece meio óbvio, parece muito genérico, mas é importante. O que é uma situação? Situação, no fundo, é aquele problema que não tem solução. A lei da gravidade é uma situação. A gente, por mais que tente pular, a gente não vai para o espaço pulando, é uma situação. Só que a hora que a gente acha uma solução para essa situação, ela deixa de ser uma situação, passa a ser um problema. E o problema a gente tem que resolver, pode resolver. Por que isso é importante, gente? Porque as empresas, elas ainda não entenderam o poder que a inteligência artificial tem de transformar situações em problemas, e aí resolvê-los. A gente falou um pouco em tempo, tá certo? As coisas têm seu tempo. Tempo é um problema ou é uma situação para as empresas hoje? E eu vou dar alguns dados para vocês, tá certo? Eu vou perguntar para os meus colegas que levantaram a mão quando eu perguntei quem trabalha em empresa, quem é empresário e até quem trabalha no governo. Vocês estão trabalhando menos nos últimos 10, 15 anos ou muito mais? Quem trabalha muito mais, levanta a mão aqui. Quem trabalha menos? Só para eu ver se tem alguém. Não tem, né? Se a gente olhar os casos de burnout, no mundo todo, no Brasil não é uma exceção, eles estão aumentando, estão virando uma epidemia. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem que fazer mais coisas em menos tempo. Isso é uma situação, as empresas não estão sabendo lidar com isso. Não dá para contratar mais gente, porque o lucro está cada vez menor, porque a concorrência é muito maior, e vocês, estudantes, vão entrar no mercado de trabalho assim, tá certo? E cada vez mais essa situação vai ficar mais complicada. Mas e se tiver solução? E se a gente conseguir trabalhar menos e produzir mais? E a IA, no mais básico dela, tá certo? Eu vou usar o que a Microsoft fala, né? Um copiloto, que é realmente isso, pode ajudar a gente a fazer mais coisas em menos tempo, sem burnout. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou um usuário beta de Copilot, eu já estou há mais de 1 ano e meio usando o Copilot, e eu posso dizer que eu ganhei mais de 2 horas por dia de produtividade. Mais do que isso, tá certo? Você me apresentou, eu sou gerente geral da área de serviços, eu adoro vender, eu adoro estar em clientes. E tem um monte de que é atribuído a mim, que não é exatamente a minha área de competência máxima, não é onde eu me divirto fazendo, onde eu estou feliz fazendo. Burocracia, por exemplo, é um negócio que para um vendedor é complicado, mas para um executivo é mandatório. E se eu conseguir usar a inteligência artificial para me ajudar nas coisas burocráticas? Eu já venho fazendo isso. Só que o que eu percebo em todas as empresas que eu visito, converso, é que elas não entendem o potencial da IA nessa questão de tempo e em outras questões. Mesmo essa questão, por exemplo, do Libras, que eu coloquei como exemplo, a gente tem outros, tá? A gente tem o Trada, que agora é uma solução de monitoramento cardíaco que a gente consegue detectar a arritmia 4 a 5 horas antes que ela aconteça. A gente desenvolveu junto com o INCOR. Isso já salvou pelo menos 3 vidas quando a gente testou em 100 pessoas saudáveis que não sabiam que tinham arritmia. Então, são coisas que as empresas têm que olhar e falar o seguinte, quais são as minhas situações aqui que me impedem de ser melhor, de dar um próximo passo, de resolver os problemas que eu tenho que eu não consigo. E, de novo, a parceria entre empresa, universidade, pesquisa e desenvolvimento, isso que vai impulsionar todo esse caminho. Então, a proximidade que a Motorola já tem há muito tempo com a Unicamp, que a Lenovo tem também junto com a Eldorado, junto com a Motorola. São esses pontos, tá certo, que vão nos ajudar a levar para as empresas essa questão de poder transformar todas as situações em problemas. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, então agora eu gostaria de convidar o Guilherme Panes, né, responsável de agricultura digital da Jacto. Guilherme, na sua visão, qual que é o impacto, né, da inteligência artificial aí nas áreas de atuação da Jacto, né, e como que isso também afeta o modelo de negócio de vocês?
Bom, lá na área de inteligência artificial nós dividimos em 2 grandes domínios lá, né? O domínio de melhoria de processo e execuções internas, que é um pouco que falava sobre tempo, e a outra sobre soluções de end user, cliente final, aquilo que a gente prega com o cliente. Falando um pouco do que a gente usa para soluções de atendimento a cliente, por exemplo, Customer Experience é um tema para nós. Nossas máquinas são muito grandes, tem muito problema. O que a gente fez usando LLM de mercado? A gente não usa LLM de mercado, a gente fez inferência, tem um RAG feito nele. A gente usa basicamente hoje para escritório Bedrock, Amazon com Anthropic Cloud e utilizamos Gemini. O melhor que a gente testa, falei na hora do almoço para o pessoal, é Gemini. Hoje o que dá melhor resultado para nós é Gemini. O que a gente faz com isso? É redução de custo, tirar tempo das pessoas, melhorar processo e parar de fazer aquilo que a gente não devia estar fazendo. Ou atendendo mal o cliente, ou fazendo uma planilha que não deveria ter sido feita, ou buscando uma informação que deveria estar em um lugar. Qual que é o problema desse lado aqui? Dados. A gente tem um problemaço, todo mundo tem de governança de dados, dicionário de dados, onde é que estão as coisas, elas não estão classificadas, elas não estão tagueadas, e por isso esse trabalho fica super complexo. Então, o que muda no nosso modelo de negócio? Quando a gente fala internamente de custos, a gente precisa ajudar as pessoas a fazerem melhor o que elas fazem, ou a gente não vai ser competitivo. Por que isso é importante e a gente não pode relegar a segunda opinião? Porque é aqui que tem o maior custo-benefício de quick wins. Aqui tem ganho muito rápido. Por exemplo, a gente faz busca de patente na engenharia. Cara, a pessoa que fazia busca de patente no NP, cara, aqui gastava o dia inteiro para buscar uma patente num parafuso não sei de onde lá. Agora a inteligência artificial faz isso, traz tudo que tem que fazer e pronto, a pessoa tem outras coisas para fazer durante o dia. Salvamos o custo, a pessoa tem um trabalho melhor, porque ela não gostava de ficar procurando parafuso num monte de documento que ela nem queria ler. Mas mais que isso, a inteligência artificial se aplica e o cara fala, isso aí me ajuda. Se isso aí me ajuda, eu quero. E nós não estamos fazendo a gente estava discutindo a gente na hora do almoço. Fazer a gente para nós hoje é um passo a mais do que a gente precisa dar para esse cara hoje. Cara, ensina o cara a usar prompt direito, ele tira valor hoje. Senão a gente vai querer... A diferença do bom e do ótimo é que o bom sai hoje, o ótimo só daqui uns 2 anos. E aí daqui 2 anos, cara, tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Então, o que a gente fala para o cara? Ensina o cara a usar prompt de forma decente, a perguntar o que ele quer fazer, separar, a gente estava brincando no almoço, o que é banana, o que é laranja e manda fazer uma vitamina, do que querer fazer um agente que separe banana e laranja que vai levar 2 anos para fazer. Então, esse é um ponto. O outro lado, sobre produtos, o que a gente precisa, na verdade, cada vez mais no campo, e o amigo da Psyche estava falando exatamente isso, a gente precisa tirar o poder de decisão da pessoa que está lá para ela fazer do operacional para outras decisões melhores. Então, a automação, a robótica, nós temos um autônomo nível 4 hoje, que ao pulverizar, na verdade, ele tem um lidar que ele consegue copiar a copa das plantas, ele consegue variar a pulverização e ele consegue contar os frutos de maturidade. Isso tira 3 pessoas do campo. Eu estava mostrando uma estatística, ele de 24 pessoas num turno, ele cai para 6 pessoas. De 12 equipamentos para 4 autônomos. Aí você fala, isso é custo na veia. O principal cliente nosso disso é Citrosuco, que é laranja. Eles estão pensando em fazer, no próximo ano, 2026, a primeira fazenda completamente autônoma do Brasil. Completamente autônoma é um cara supervisionando 4 máquinas, trabalhando num turno inteiro. Qual que é o problema da autonomia hoje? As pessoas. O cara vai almoçar e ele desliga o autônomo. Ele vai no banheiro e desliga o autônomo. O cara da cauda que alimenta lá furou o pneu, o autônomo para, porque o cara... Então, o que teve que acontecer? Teve que haver uma reorganização inteira da logística, do operacional, das pessoas da fazenda para a autonomia caber. Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, a armadilha de pragas. A gente tira foto, falou de operação calendarizada, né? Só para vocês entenderem, que a maioria acho que não do agro, pulverização é dita assim, a cada 15 ou 20 dias tem uma pulverização. E é assim que é e acabou. Aí a pessoa fala, nossa, usa um monte de defensivo. Usa porque é calendarizado, amigo. Está combinado de fazer, e chovendo ou não chovendo, tendo praga ou não tendo praga, vai fazer. O que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma armadilha eletrônica que ela tira foto 2 vezes por dia e tem uma inteligência artificial que monitora a quantidade e o volume de praga e ela diz o nível de infestação. Ela diz, não entra. Não entra porque não tem porquê, economiza essa pulverização. Nós temos um sistema na máquina que ele é bico a bico. Ele lê a planta, acha a erva daninha com visão computacional e ele abre ou não abre o bico automaticamente. Isso está disponível no agro hoje. Aí você pergunta assim, o agro não é sustentável? Super. Utilizando quais tecnologias? As que nós estamos discutindo aqui agora. Só que back to the basics. Tecnologias que estão disponíveis hoje, não as que a gente não tem ainda, e pode vir. A gente pode ter um veículo 100% autônomo hoje. A fazenda não suportaria isso hoje. Então,
Então, para resumir, eu acho que as aplicações mudam o nosso modelo de negócio à medida que eu começo a ofertar volume. E lembra, né? O autônomo a gente não vende, a gente entrega para o hectare aplicado. Ou seja, eu mudo o modelo de negócio porque eu servitizo uma tecnologia que tem barreira de adoção natural. Eu vou falar para o cara, compra um autônomo de R$1.300.000 e ele vai dar certo na sua fazenda. Só precisa mandar metade do pessoal embora e trocar o resto. Então, vai falar, mas como eu loco e ele paga por hectare rodado, ele vai melhorando, vai pagando mais, e quanto mais ele vai pagando, mais ele vai substituindo pessoas por máquinas, e essas pessoas não vão cortar cana, elas vão gerenciar os aves, elas vão trabalhar no melhor abastecimento, ou seja, augmented human o tempo todo, tanto nas soluções de escritório quanto nas soluções de end user, o que a gente quer, na verdade, é transformar o ser humano num cara capaz de fazer melhores trabalhos. Melhor formação, melhores trabalhos, melhores decisões, augmented human o tempo todo. Ok, muito bom. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Bom, a gente está com um tempo um pouco apertado, então vamos passar agora para a terceira parte, né? Então, eu tinha dito que era 15 minutos, a gente vai fazer em 10 minutos, né? Tá bom. Então, agora eu gostaria de convidar os membros aí da plateia para fazerem perguntas para os nossos convidados. Quem tem o microfone aí? Por favor, levantem a mão, e aí ele vai... Pode começar por ali. Obrigado, boa tarde, obrigada aí pela exposição, todos vocês trouxeram ótimas experiências. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o José Soares, porque eu sei que a Motorola ela tem sede lá em Chicago, e eu queria saber o quanto de autonomia com relação à inteligência artificial vocês têm aqui no Brasil. Se tudo é desenvolvido aqui, ou se tem alguma dependência, seja de aprovação ou seja de execução pelos Estados Unidos. É uma ótima pergunta e eu tenho o prazer de dizer que hoje na empresa o maior time de inteligência artificial da empresa fica no Brasil. As principais lideranças desse time estão no Brasil. Inclusive o Benício, que estava conosco aqui agora cedo, está indo para Chicago daqui a pouco, porque eles vão se reunir com outras lideranças do mundo para discutir a arquitetura, vamos dizer, dos próximos produtos. Então, sim, eu acho que a gente conseguiu, dado esse tempo de desenvolvimento aqui no Brasil, a nossa presença, as parcerias estratégicas e a formação de gente, nós conseguimos demonstrar dentro de uma corporação global que é possível criar tecnologia de altíssimo nível aqui no Brasil e liderar várias dessas soluções. Então, hoje, se a gente falar em termos números totais no Brasil, nós temos mais de 1.000 profissionais entre funcionários da empresa, parceiros nos ICTs, nas universidades, trabalhando em projetos exclusivos da empresa. E eu não estou contando o RIAC. O RIAC é um investimento à parte via o PPI, que é extremamente relevante para a formação de gente. Então, sim, é muito bacana a gente ter essa história de sucesso aqui no Brasil. Obrigada. Estou fazendo uma fila aqui, pessoal. Você pode ser primeiro, fica depois. A minha pergunta é para o Guilherme Panes, desculpa se não soube sobre a soletrada da forma adequada. Eu fiz mestrado lá na LNCC, que é um laboratório do MCTIC, hoje eu trabalho no time de IA da Motorola, e desde lá eu reparava que tinha esse problema, às vezes, da academia se comunicar com o mercado. Hoje uma das formas que a gente atua lá dentro é com esse ponto de fazer essa tradução. E minha pergunta vai para você, o que você acha que hoje de fora está faltando para ter essa comunicação melhor entre a gente da academia com o pessoal do mercado? É uma linguagem mais neutra? É um lado realmente querer escutar o outro? É a necessidade? Excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, é foco.
Então, por exemplo, a gente tem problemas que a gente não consegue cuidar, tem um backlog maior do que a gente consegue executar, ponto. Então, a gente tem problema que não é estratégico para a empresa, que eu poderia colocar aqui, que eu não vou resolver lá e que daria para vocês trabalho, focado e aplicado, para nós uma solução, e eu acho que criaria uma ponte entre nós. Então, por exemplo, a gente estava conversando, tem muita coisa de robótica que a gente não desenvolve e não vai desenvolver, mas era importante que a gente tivesse. Por que a gente não teria um projeto conjunto aqui, onde patente é conjunta, a gente podia trabalhar com um esquema de royalties? Nós somos pouco modernos no Brasil nesse sentido. Nos Estados Unidos é muito simples, uma universidade ter royalties sobre um produto de uma empresa. É a coisa mais normal da face da Terra. E por que não? Propriedade intelectual dividida, o volume de vendas é dividido, baseado... Está tudo certo. O que eu acho que está faltando é comunicação, para ser sincero. Se a gente se comunicar mais e criar projetos entre nós, isso sai fácil. Problema na indústria tem demais para resolver. O backlog é bem maior do que a gente tem para resolver. O que a academia mais precisa é de motivação para poder os estudantes terem aquele ímpeto de fazer e de desenvolver e de ver um produto no mercado. Quando eu fiz iniciação científica, eu lembro que eu perguntava, onde é que vai pôr isso? Onde é que nós vamos colocar isso? Porque era importante eu saber para onde ia parar aquele produto. E a universidade dizia assim, puxa, cara, não vai, é só para a gente fazer aqui mesmo. O grau de motivação é muito menor. Então, assim, eu acho que cria duas grandes benesses. Para a indústria, alguma coisa que ela não ia fazer e ela anda, e para o aluno e para a universidade, motivação, fomento de dinheiro, fomento de projeto, para poder as coisas rodarem mais rápido. Calma aí, gente, tem uma fila aqui. Só um segundinho, Guilherme. Lá no fundo primeiro. Boa tarde, parabéns aí aos componentes da mesa. Realmente temas e provocações muito úteis, que eu acho que mereciam até mais visibilidade. Um dia desses, num grupo de WhatsApp, de um ecossistema de inovação na nossa região, o secretário de Desenvolvimento e Inovação do município compartilhou um reel de um influencer que tem 350 mil seguidores. Um influencer muito bem versado em comunicação digital, usou uma frase como clickbait, muito sensacionalista. A frase era a seguinte: eu vou provar que não apenas a IA não pensa, como ela mente. E aí ele mostrou um teste que foi feito com uma IA generativa, um modelo, o ChatGPT, simples, em que ele errou um cálculo simples, matemático. Bem, para o influencer aquilo era IA, porque ele generalizou, em primeiro lugar, dizendo que IA não apenas não pensa, como mente, né? Então, ele generalizou e ele não abordou outros modelos e tecnologias no campo de IA que poderiam facilmente, se combinados com a generativa, resolver aquele problema que ele detectou ali num teste rápido. O detalhe é o seguinte, o conteúdo é um reel de um influencer que tem um livro, ele tem 350 mil seguidores e um secretário de Desenvolvimento Econômico que tem mestrado. Não é o primeiro conteúdo dessa natureza que ele compartilha, ou seja, reel, num grupo que tem diretores de faculdade, tem empresários, alguns com projetos na área de tecnologia de informação, com serviços e etc., soluções. E esse era o conteúdo que ele estava compartilhando. E não, por exemplo, um vídeo do RIAC ou do IC, como o vídeo que está sendo transmitido ao vivo hoje aqui. Então, alguns membros da mesa falaram dessa dificuldade que a gente tem com redes sociais. Se eu não me engano, a professora ali do Senai. E eu queria ouvir, né, da senhora, eu vou aproveitar a deixa, o que a gente pode fazer para ajudar na educação das pessoas para a IA, num contexto como esse, em que pessoas que aparentemente teriam a formação para não disseminar esse tipo de informação, estão na posição de responsabilidade dentro do ecossistema de inovação, poderem dar mais visibilidade para conteúdos como esse, que está sendo produzido aqui hoje,
e que é produzido todo dia nas nossas faculdades, né, aqui a poucos quilômetros da cidade da pessoa, e com isso ajudar a formar uma geração de melhores profissionais. Porque esses profissionais que a gente recebe nas empresas, e que muitos de vocês falaram da dificuldade com esses profissionais, estão sendo educados por esse tipo de influencer. Essa é a verdade. Então, gostaria de ouvi-la a respeito sobre o que pode ser feito, o que tem sido feito no âmbito de vocês, lá na Faculdade do Senai, a propósito disso. Então, olha, eu acho que esse eu gosto muito de pensar que eventos como esse, eu falei antes, né, eles são oportunidades que a gente tem de se conectar, né? Olha que interessante aqui, hoje a gente tem as 4 hélices aqui, a gente tem governo, a gente tem indústria, mercado, né, cadeia produtiva, a gente tem a academia e a gente tem os alunos que estão ali também em formação. Então, se a gente parar para pensar, é isso que a gente precisa fazer o tempo todo, é se conectar. Nós que temos, eu acho que... Eu vou falar uma palavra aqui que eu não estou encontrando outra melhor, mas talvez esse poder, né, de criar oportunidades, de gerar conhecimento, de gerar... eu acho que principalmente essa consciência. Nós não estamos formando só engenheiros ou analistas de dados, nós estamos formando cidadãos conscientes para o uso da IA. Em qualquer dimensão, né? Então, a gente vai... E cada vez isso vai ser mais importante. É essa consciência, né? Entender que tecnologia tem que fazer sentido, entender que a gente precisa ter... entender muito que, no fim do dia, tudo que a gente faz é para o benefício da sociedade. A gente não tem nada que a gente faça, não é para o benefício, para o nosso benefício. Tem que ter lucro? Tem que ter lucro. Tem que ter conhecimento, tem que ser gerada tecnologia, mas, no fim do dia, tudo que a gente faz, o lucro, a tecnologia, tudo é para gerar um benefício para nós enquanto sociedade, para o homem e para a sociedade. Então, é isso, gente. Não tem muito assim, eu não tenho uma resposta, uma regra de ouro, uma bala de prata, mas a verdade é essa, a gente precisa conversar mais, o ecossistema tem que se conectar cada vez mais, cada ator fazer a sua parte, e a gente, como cidadão, entender que a gente precisa consumir conteúdo, disponibilizar conteúdo também de forma consciente, e quem pode tem que, de alguma maneira, contribuir para essa formação acontecer em todas as camadas da sociedade, o que não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu tinha falado, eu fiquei com a resposta das habilidades, né? E eu vejo que esse talvez seja o nosso maior desafio. Como é que a gente, como sociedade mesmo, como é que a gente vai vencer o desafio de ter muita gente que ainda está fora eu acho que de todo esse movimento, de todo esse aprendizado que a gente tem falado tanto sobre IA, né? Então, é um desafio grande, a gente ainda tem muitos outros também, mas talvez mais urgentes, como fome, como desigualdade social, enfim, mas a gente vai ter que ir criando formas de gerar essa consciência gerar esse resultado que é, por exemplo, todo mundo entender que não pode disseminar informação errada, enfim, ou consumir isso. Acho que eu falei tudo que eu entendo que pode fazer sentido nesse contexto. Enquanto vai na próxima pergunta, só vou fazer um complemento. Eu acho que esse ponto que você trouxe, não sei se o nome, perdão, ele é um reflexo total da nossa sociedade, né? Então, como um tema é um tema que ele é um tema desconhecido, naturalmente nós teremos muitas pessoas se usando de oportunidades como essa e gerando o caos que ela quer gerar. Assim como eu já vi algumas pessoas falando assim, olha, faço o meu curso de IA, eu te ensino a fazer um pacote, tem um pacote de prompts pronto, eu te ensino a fazer prompt, você vai ganhar de 20 a 30 mil reais por mês. Está vendendo o curso. Então, isso para mim é um reflexo da nossa sociedade, o quanto que a gente tem de problemas éticos, morais, na nossa sociedade, e o que a gente vive hoje não é o AI first, que muito se fala, ainda é sobre human first, né? E antes da gente fazer qualquer coisa como tecnologia, a gente é responsável pelo que a gente produz, pelo que a gente gera e pelo que a gente distribui.
Então, eu não vejo saída se não for o convite para debater sobre. Né? É que nos falta, às vezes, paciência. E tem que respirar bastante fundo. Mas é isso. Eu acho que a IA é uma ferramenta tão poderosa que ela potencializa esse problema que a gente tem enquanto sociedade. Naturalmente, as pessoas, né, que se usufruem dessa oportunidade de fazer esse caos, eu acredito que elas não se sustentam por muito tempo. E a gente, na nossa posição de discussão, né, de todas essas entidades aqui, os agentes todos quanto sociedade, precisa se fortalecer e debater e trazer esse convite à tona, inclusive a reflexão sobre responsabilidade, sobre tudo que a gente faz. Obrigado, pessoal. A gente está com o tempo apertado, pessoal. Eu tenho tempo só para mais uma pergunta, então vou pedir desculpa àqueles que eu já tinha anotado aqui na fila. Eu vou pedir que vocês procurem, né, os nossos colegas durante o coffee break para conversar com eles. Então, uma última pergunta aí, por favor, Guilherme. Pessoal, bom, Guilherme Correia, do MCTI. Vou fazer uma pergunta, aproveitando a mesa de empresários e com empresas, né, de diferentes portes, uma pergunta até que vai ser um feedback importante para a gente do governo. E eu vou, para acelerar também e ajudar na organização do evento, eu vou propor o seguinte, uma pergunta de múltipla escolha. Tá? Então, vocês só precisam dar resposta sem justificar, tá? Sem justificativa nenhuma, A, B, C ou D, só isso. Tá? Aí eu gostaria que todos respondessem, se possível. A pergunta é a seguinte, considerando que IA é um produto que precisa de 3 ingredientes, dados, talentos e GPUs, na opinião de cada um de vocês, eu queria saber qual dessas opções é a que mais seria interessante que o governo ajudasse vocês para conseguir. Tá? De novo, dados, talentos e GPUs. Então, opção A, dados, opção B, talentos, opção C, GPUs, opção D, nenhuma das respostas anteriores. Tá? Pode ter a D também. Então, por favor, podem responder um por um. Só a letra, sem falar nada. A, B, C ou D, só isso que eu quero ouvir. Eu vou no B. B, ok. B, talentos, né? Eu acho que seria incentivo a talentos também. Ok, B, talentos. Talentos, sem dúvida. Ok. Sem dúvida alguma, talentos. Ok. Eu acho que as 3, se puder adicionar dinheiro, é bom também. Não. Em ordem de prioridade, talentos. Mas as 3 vocês sabem muito bem que são extremamente relevantes. Ok, mas obrigado. O governo precisa priorizar algo. Nesse sentido a pergunta. Às vezes a gente não tem recurso para botar em tudo. Eu até achava que a resposta ia ser mais no sentido da infra, das GPUs. Mas estou vendo que talento é mais importante que GPU. Tá bom, obrigado. Ok, pessoal, muito obrigado. Por favor, uma salva de palmas para os nossos panelistas. Bom, com isso a gente vai encerrar essa sessão. Então, eu gostaria de convidar o cerimonial para retomar a palavra e dar continuidade ao evento. Espera a gente não. Lá na